nós estamos em uma espécie de espaço-tempo e a roda do firmamento ela é como um calendário. E, diga assim, como um relógio. Tá? O nosso calendário é um relógio. E eu peguei aqui, para que vocês compreendam, eu vou dar uma primeira lista para vocês, que é a lista de ordem celestial de nascimento. Tá? Ordem celestial de nascimento. Onde a ordem que Deus colocou dos filhos de Jacó é o espalhar dos filhos de Deus no mundo celestial. Então houve uma ordem. Deus tem o porquê. O primeiro filho é Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Aqui está a criação de todos os seres masculinos. Primeira coisa. Todos os seres femininos estão encriptados na figura de Diná, que é a 7ª filha de Lia. Que é muito importante isso, muito, muito lindo isso. A 7ª filha de Lia. E então a gente vê uma distribuição desses filhos de Deus. E essa é a ordem celestial. Quando você faz a leitura, isso que Deus, quando ele vai mostrando para você, ele fala assim... Porque eu falei assim... Até hoje, quando você pegar um estudo, por exemplo, das pedras dos sacerdotes e tal, o pessoal faz uma confusão. E colocam tudo de qualquer jeito, não analisam as traduções e tal. Só que Deus ele vai mostrando as coisas em ordem, porque tudo que está na Bíblia, um númerozinho que tem na Bíblia, como a palavra está escrita em hebraico, a primeira letra de um nome em hebraico específico, tudo tem um porquê, tem uma mensagem, tem uma profundidade, tem um nível. Bem-vindo ao que eles chamam de recebimento. E o que é esse recebimento? É algo que o povo demoniza muito. Mas eu quero falar tranquilo aqui, mas em outras palavras se chama Kabbalah. Tá? Para muitos vão ficar assim, uau, não, isso é do diabo. Bom, se você disser que é do diabo, já deixa eu avisar de antemão, que eu creio que alguns já sabem, né? Quando a Escritura fala para calcular o nome de algo, né? E a gente vê o 666, etc., isso é Kabbalah, meu irmão. Você precisa jogar a Bíblia fora. Agora, você tem que compreender que, por que a elite mundial, o satanismo, ele usa isso? Na verdade, o satanismo ele usa inclusive a Bíblia em si. Por quê? Porque ali estão todas as verdades. Ele vai usar o que funciona, ele não vai usar o que não funciona. Ali está a realidade, então a realidade de várias coisas. E vocês vão compreender um pouco, né, do que é a direita, do que é a esquerda, a questão dos filhos. De antemão, eu já digo algo muito interessante. Essa ordem de filhos, só contando os filhos, né, masculinos, depois a gente vai tratar um pouco sobre as mulheres, elas estão encriptadas naquilo que é chamado de veste sacerdotal. A veste do sacerdote e o corpo humano, ele é o mapa do mundo divino, do corpo de Deus. Somos a imagem e semelhança dele, e nós temos em nosso corpo o mapa de como o corpo de Deus ele é, que ele escolheu para si, tá? Porque ele é inefável. Só que ele escolheu uma forma para si. E uma forma que, por exemplo, as mulheres são, daquilo que ele tirou de si, que é a chamada sabedoria. E ele deu forma à sabedoria, que é a parte criativa. E quando fala sobre a veste sacerdotal, existe algo que fica à direita, que é chamada de Urim, Tumim. Já ouviram falar sobre isso? E eu não vou, não vai ser uma live só para isso, só sobre veste sacerdotal, dimensões. Aí vocês vão compreender uma coisa muito linda. Mas, a princípio, eu diria que o Urim, à direita, ela está conectada a Jesus. E o Tumim, que à esquerda, está conectada a Satanás, antes da queda. Presta bem atenção, antes da queda. Urim, ela está... A palavra mais que eu poderia resumir assim é luzes. Luzes. E Tumim, perfeições. Existem várias outras conotações que estão encriptadas nisso. O Urim, sim, à direita, e o Tumim, a palavra não, à esquerda. Tá? E aí alguns vão dizer assim, mas o não é negativo? Não. O não é negativo, até sou engraçado. Não, não é negativo. Só que a forma que você administra todas as coisas, o não, ele é o limitador.
O não é o limitador. E por que que a maioria dos seres que acessaram aquilo que eu chamo de esquerda de Deus caíram? Porque é uma responsabilidade muito grande. E acontece que estes não souberam falar não para algo que é muito, muito forte, que se chama energia criativa do Pai. A energia criativa do Pai está conectada a isso. Então, os 6 primeiros filhos, ou 6 primeiras tribos celestes, elas estão conectadas com o lado esquerdo. Aí você fala assim, não vem o sim primeiro e depois o esquerdo? Não. Porque quando Deus ele começa a criar as coisas, ele coloca parâmetros de limites. A lei dele, do qual ele mesmo se submete, ela é um limitador. Deus escolheu ter um limite para ele. Não é incrível isso? Você fala o quê? Sim. Um exemplo simples é que, se ele não escolhesse a limitação de interação conosco, ninguém nem estaria vivo, a gente não suportaria a interação com ele. Ele precisa se limitar. Então, e aí nasce a dualidade, o sim e o não. Tá? E aí ele vai tirar os segredos dele. Só que os segredos ficam encriptados da esquerda para a direita. Os que estão na direita precisam permanecer ali, tá? E os que estão na esquerda, que são os guardiães dessa parte limitante, precisam ser fortes. Então, os primeiros 6 filhos estão conectados a esse lado esquerdo, a esse lado de limitador, onde vai gerar o quê? Uma perfeição. A perfeição começa do lado esquerdo. Para vocês compreenderem isso, a perfeição começa a ser moldada pelo lado esquerdo. Para que essa perfeição irradie o quê? Luz. Aí ela vai para o lado direito, onde ela tem a manifestação que é o objetivo de Deus. Ou como dizer, tirar lá de baixo para cima. Tá? À direita são os outros filhos que estão ligados a Gade, Asher, Issacar, Zebulon, José e Benjamim.